Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 27 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos e agora eu vou divulgar para vocês mais uma notícia excelente sobre o Brasil e que é uma notícia que tem a ver, como eu sempre digo, com todos os brasileiros, porque é uma notícia relacionada à questão do combate à fome, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, combate à pobreza, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e tem a ver com a situação atual do Brasil e a maneira, que é muito boa, e a maneira como o Brasil é visto atualmente pelo mundo inteiro, não só, tanto pelos países que são considerados de terceiro mundo, quanto pelos países que são considerados de primeiro mundo, países ricos e tal, que aliás é um negócio também que é questionável, porque o Brasil também é um país rico, né? É um país rico de recursos naturais, é rico de dinheiro e a própria população está enriquecendo. Então, e além disso, como diz o meu pai, o Brasil, e eu concordo plenamente, o Brasil não é mais um país de terceiro mundo, nós somos um país em franco desenvolvimento. Isso não é terceiro mundo, mas a notícia é a seguinte, aliás, dando a fonte, é claro, é do Portal Terra, peguei do Portal Terra, e a manchete é: Brasil exporta fome zero e se torna 10º maior doador mundial. Aí, falando aqui, bom, a notícia é a seguinte, assinada pelo jornalista Rafael Belincanta, direto de Micuranga, uma cidade na Tanzânia. A crise na Europa fez com que doadores tradicionais como França, Espanha e Itália tivessem uma retração nas verbas. O Brasil, porém, fez a maior doação repassada ao World Food Program, WFP, de sua história, a maior doação de sua história em 2012, terminando o ano como o 10º maior doador, com mais de 82 milhões de dólares doados. Isso representa duas posições à frente comparado a 2011, quando ficou em 12º lugar com 70 milhões e meio de dólares doados, e 34 posições à frente em relação a 2007, que foi o primeiro ano em que o Brasil apareceu no ranking dos 100 maiores doadores, na época, em 2007, em 44º lugar, com 1 milhão e 100 mil dólares doados. Bom, aí tem a história. Dentro de um armazém no distrito de Micuranga, na Tanzânia, um saco de açúcar com a escrita Product of Brazil, produto do Brasil, não deixa dúvidas. As doações de alimentos do Brasil ao Programa Mundial Alimentar, PMA, chegam à África. Não bastassem os financiamentos em espécie, em 2012 o Brasil também fez grandes doações de commodities. Já em outubro do ano passado, durante o primeiro encontro da nova secretária executiva do PMA, Catherine Cousin, com a imprensa estrangeira em Roma, ela anunciara que o Brasil estaria entre os maiores doadores do ano. Você sabia disso? Bom, veja só, né? Uma notícia que agora vai passar a circular. De fato, desde que o ex-ministro brasileiro José Graziano da Silva foi eleito diretor-geral da FAO, Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, em 2011, o Brasil passou a exercer um novo papel nas decisões que concernem as agências da ONU em Roma. Além da FAO e do PMA, também tem sede na capital italiana o FIDA, FIDA, Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura. Mas não são somente as doações em dinheiro e de alimentos que aumentam a responsabilidade do Brasil diante da comunidade internacional. O reconhecimento maior, seja da África ou dos países europeus, aparece muitas vezes na forma de respeito às conquistas do Brasil, dentro de casa, no combate à fome e à pobreza. As experiências bem-sucedidas do Fome Zero, colocado em prática por Graziano, durante o governo Lula, vão além das fronteiras do Brasil.
principalmente em direção à África, confirmando as intenções da FAO em dar atenção especial à assim chamada cooperação Sul-Sul, ou seja, o Brasil, país do Hemisfério Sul, ajudando a África, que na sua maioria é um continente do Hemisfério Sul, a maior parte do território, quando o continente do Hemisfério Sul, fica no Hemisfério Sul. Então, a notícia continua, tanto que um centro de excelência no combate à fome foi construído em Brasília em parceria do PMA com o governo brasileiro. Irene Del Rio é espanhola e trabalha no escritório regional do PMA no Malawi, é um outro país africano. Ela esteve no centro de excelência e de lá trouxe modelos de combate à fome que já estão em prática, como é o caso da escola do distrito de Mbuadzulo, distante cerca de 300 quilômetros da capital, Lilongwe. Ali, ao menos 600 crianças e adolescentes são beneficiados por um projeto inspirado no Fome Zero, de investir na produção e no consumo locais. O PMA repassa verbas para as escolas e estas, por sua vez, compram os alimentos produzidos pelos pais dos alunos. Aí tem uma declaração aqui. O programa é uma continuação do Fome Zero. Estivemos 2 meses no Brasil para aprender as práticas dos programas existentes no país. Nosso enfoque aqui é na alimentação escolar. Dentre todas as experiências que o Brasil tem na luta contra a pobreza e contra a fome, a alimentação escolar é uma das coisas que se poderiam melhor implementar no Malawi, completa Del Rio, essa secretária do PMA. Apesar das semelhanças na aplicação dos projetos, é preciso dar um rosto africano aos projetos, principalmente na capacitação de quem conhece a fundo as principais necessidades dos países africanos. Aí uma outra declaração. A ideia não é somente replicar os programas do Brasil, mas ver quais foram as experiências negativas e positivas que foram aprendidas e aplicá-las aos contextos africanos que, em alguns casos, em alguns distritos, são bastante parecidos com o que vimos no Brasil. Então, a parte da assistência técnica é muito valiosa para os governos africanos que têm capacidades limitadas para desenvolver políticas, aponta Del Rio. Aí tem o último parágrafo aqui, delicioso, é o seguinte: a mudança na posição do Brasil diante da comunidade internacional, que praticamente em uma década, arredondando, em uma década, passou de país que recebia recursos para um dos principais doadores do PMA, estreitou os laços com os países africanos mais necessitados e ganhou o respeito dos países ricos. E aqui, aquela ressalva que eu já tinha feito, o Brasil também é um país rico e não é mais um país de terceiro mundo, dentre outras coisas por causa disso. Isso não é terceiro mundo. Entretanto, aqui tem uma ressalva, a última frase aqui, eu vou fazer uma ressalva, você vai entender. Entretanto, o balanço fiscal do PMA, relativo ao mês de janeiro deste ano, revela um Brasil um tanto quanto mais ponderado nas doações, 22ª posição na lista, com pouco mais de 626 mil dólares enviados ao PMA. Só que assim, essa é a notícia. A minha observação é a seguinte: ora, nós estamos em janeiro, e essa conta aqui só vai ser significativa quando chegar em dezembro, ou melhor, quando chegar em janeiro de 2014, para avaliar a quantidade total que o Brasil e os outros países doaram nesse ano de 2013. Então, o fato do Brasil estar na 22ª posição, sendo que no ano passado fechou na 10ª, o fato de estar na 22ª não significa nada. O que interessa é que feche na 10ª, ou na 9ª, ou na 8ª. Compreende? Então, é aquela velha história, né? Nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como as notícias são escritas e prestar atenção no estilo de redação. Mas então, essa é a notícia positiva de hoje. O Brasil está exportando programas como o Fome Zero e se tornando um grande doador de alimentos, de commodities e além de tudo, um exemplo, um país respeitado pelo mundo inteiro.
e cada vez mais um país em franco desenvolvimento, ok? Muito obrigado.